O que vocês têm na primeira figura, né, é uma situação assim. Nós temos teto, parede, um objeto pendurado, e aí ele tem um cabo aqui, outro cabo aqui, que vai até o teto, e outro cabo esquisitão que vai até a parede. Os ângulos, esse daqui, por incrível que pareça, é de 90 graus. Esse ângulo daqui é o ângulo beta e este ângulo aqui é o ângulo alfa. Beta foi dado como 60 graus e o alfa como 120 graus. O objeto está parado, estático. Bom, qual foi a grande dificuldade de vocês que eu já imagino? O que nós queremos focar é um objeto pendurado, sujeito à ação de duas forças, uma para cá e outra para cá, né? E esse objeto, deixa eu colocar aqui o eixo bem fininho, eu preciso conhecer qual é a componente, quais são as componentes x e as componentes y dessas forças. Porque nós sabemos que aqui eu vou ter uma componente x, aqui eu vou ter outra componente em x. Essas duas componentes têm que se anular mutuamente. A componente y do lado esquerdo, somado com a componente y do lado direito, tem que anular o efeito da força peso. Tá. Legal, vou chamar essa aqui do lado esquerdo de tensão 1 e vou chamar do lado direito de tensão 2, tá? A grande dificuldade de vocês foi o seguinte: quem é o θ1 e quem é o θ2, né? E eu preciso extrair essa informação a partir daqui. A informação foi dada a partir do ponto onde é possível medir, né, que é entre o cabo e alguma coisa. O cabo é a parede. Então vamos desenhar agora aqui na figura. Ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo e eu tenho aqui outro triângulo retângulo, tá? Independentes. Para olhar o primeiro. Alfa é igual a 120 graus. Tudo isso aqui tem que somar 180, né, já que é uma parede. Se alfa é 120, é porque aqui nós temos 60 graus, certo? Se aqui nós temos 60 graus e esse triângulo é retângulo, aqui é 90, de quanto vai ser θ1? 30, né, professor? 30, né? Exato. Aqui, mesmo raciocínio. Desse lado tenho 60. Aqui é um triângulo. Essa soma aqui toda dá 90, então aqui eu tenho que ter 30 graus. 30, triângulo é retângulo com 90 aqui, então desse lado a gente precisa ter 60. Então, θ1, 30 graus, e θ2, 60 graus, tá? E aí como é que a gente resolve o restante? A partir daqui, o que que a gente precisa ter? Nós temos que
T1 cosseno de θ1, que é a componente x desse lado, tem que igualar T2 cosseno de θ2. E a soma, né? Isso aqui seria T1x, esse aqui o T2x. T1y com T2y somados tem que anular o efeito da força-peso. Então, T1 seno de θ1 somado a T2 seno de θ2 tem que ser igual ao peso do objeto. θ1 e θ2 são conhecidos, o peso também, né? Porque o objeto está lá no enunciado, é um objeto de 80 kg, que significa que o peso é 80 kg vezes o 10 da gravidade. Estamos falando aí de uma carga de 800 newtons, tá? Então, vamos substituir aqui os valores que a gente tem para começar a resolver as equações. E aí sim ter os valores de T1 e T2. Tá? Então T1 é desconhecido, continua T1. θ1 é 30 graus, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, ou o 0, qualquer coisa aí da calculadora, né? T2 é desconhecido. θ2 é 60 graus, cosseno de 60 graus é igual a 1/2. Então, da primeira equação, o resultado que nós temos é que a tensão 2 é igual a tensão 1 vezes raiz de 3, que é aproximadamente 1,7, né? Tá? Então, a tensão T2 ela é maior que a tensão T1, né? Por um fator generoso, né? Que é 70% mais ou menos, tá? A equação 2 fica assim: T1 seno de 30 graus, seno de 30 graus é 1/2, mais T2 seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso igual a 800. A partir daqui, o que nós vamos ter? Eu posso eliminar esse 2 aqui passando ele para o outro lado da igualdade. Então ficaria assim, T1 mais T2 raiz de 3 igual a 2 vezes 800, que é 1.600. Tá? Então tem duas equações, duas incógnitas. O que eu vou fazer? Eu vou substituir T2 na equação de baixo pelo resultado que eu tenho na equação de cima. Tá? Então, como é que fica essa segunda equação? T1 mais, onde tem T2, vai entrar T1 raiz de 3. Segue o baile, vezes raiz de 3. Então, aqui em vermelho está o que é o T2. Né? T2 é T1 raiz de 3, segue esse raiz de 3, tudo isso igual a 1.600. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, isso aqui significa que T1 mais 3 vezes T1 vai ser igual a 1.600. Logo, 4 vezes a tensão 1 é igual a 1.600. Logo, T1 vai ser igual a 1.600 dividido por 4, que vai ser igual, então, a 400 newtons. Tá? Então, a tensão T1, tensão do lado esquerdo, ela tem módulo de 400 newtons. E T2? T2 está aqui em cima. T2 é igual a 400 newtons vezes a raiz de 3. Logo, T2 vai ser igual a aproximadamente... Vamos pegar a assistente aqui. A assistente estava dormindo o final de semana todo. Vamos ver se ela está com sono. Não, acordou bem.
400 vezes a raiz de 3 é igual a 692,8. Quase 693. Então, 692,8 newtons, tá? Então, estão aí as duas intensidades, tá? Reparem que uma coisa é o vetor e outra coisa é o módulo do vetor, tá? Eu imagino que alguns de vocês estejam fazendo confusão com isso. Vamos pensar, por exemplo, tá? A resposta do exercício, o exercício terminaria aqui, tá? O que eu vou fazer aqui é um bônus, digamos assim, para vocês perceberem a diferença. Quem é o vetor T1? O vetor T1, ele é T1 módulo vezes o cosseno de θ1 na direção I, negativo, porque ele aponta para a esquerda, mais T1 seno de θ1, J positivo, porque ele aponta para cima. Quem é o vetor T2? Ele é mais, porque ele é o da direita, né? Aponta para o lado positivo. T2, cosseno de θ2, I, mais T2, seno de θ2, J. Então, se me fosse solicitado o vetor T1 e T2, eu agora teria como fornecer essa informação assim, ó. T1 vai ser o menos 400 cosseno de 30 graus e mais 400 seno de 30 graus J. E o T2? T2 é o 692,8 cosseno de 60 graus I mais 692,8 seno de 60 graus J. Fazer a conta. Vamos rodar a manivela para vocês perceberem a diferença entre vetor e módulo do vetor. Quem vai ser então o T1? 400 vezes o cosseno de 30, tá? Fazendo direto na calculadora, que vai dar alguns arredondamentos. Isso deu 346, então menos 346,4 newtons na direção I. 400 vezes o seno de 30 vai dar 200 newtons J. T2, 692,8, quase 693, né? 692,8 vezes cosseno de 60 graus dá 346,4. Então, mais 346,4 newtons e 692,8 vezes o seno de 60 graus dá 599,98, que é aproximadamente, né, bem próximo já, né, 600 newtons J. Então, repare uma coisa, como é que eu sustento com duas forças, T1 e T2, um bloco de 800 newtons? Assim, tá? Então, ó, o que o cabo do lado esquerdo puxa para a esquerda é o mesmo que o cabo 2 puxa para a direita.
Então, ó, eu tenho 0 newtons no eixo X. E no eixo Y, o cabo da esquerda puxa com 200 newtons para cima, o cabo 2 puxa com 600 newtons, e isso somado anula os 800 newtons com que a Terra puxa esse objeto para baixo. E isso me dá o equilíbrio de forças. Tá? Por isso, qual é o cabo que tem a maior tensão? É o cabo do lado direito, cabo número 2, né? Que ele tem a tensão aí de quase 700, total de quase 700 newtons, ao passo que o T1 tem a tensão de apenas 400 newtons, tá? Tensão total. Pessoal, dúvidas, comentários, perguntas? Temos aqui uma massa de 160 kg sustentada por 2 cabos. Os ângulos dados eram aqueles ângulos entre os cabos e o teto. Aqui não tem parede, só teto. Quando a gente traça o eixo Y e o eixo X, colocando o 0,0 no entroncamento das forças, né, no ponto para onde convergem todas as forças, o que facilita bastante aí a nossa vida na hora de resolver o exercício, porque a gente fica com as forças todas convergindo para um mesmo ponto. O que a gente vai ter aqui é a formação de 2 triângulos retângulos. Ó. Vou destacar aqui um em azul. Tá? O desenho não está nada, não está muito retinho, mas pelo menos. Tá? E aqui a gente tem um segundo triângulo retângulo nessa coloridão aqui, tá? Então olha só, se aqui nós temos 60 graus, isso é um triângulo retângulo em azul, com 90 graus aqui nesse ponto, né, o ângulo reto, 60 graus desse lado, 30 desse lado. 30 aqui, o outro tem que ter 60, porque todo esse quadrante aqui tem 90 graus. Tá? Do outro lado, semelhante, ângulo de 90 graus aqui, aqui em cima 30, aqui embaixo precisa ter 60. E aí, como todo o quadrante tem 90, o ângulo daqui é de 30 graus. Tá? Então, que situação nós temos em termos de forças? Nós temos nem precisa desenhar a massa aqui, vou deixar só o vetor. A gente tem de um lado um vetor que forma 30 graus com o eixo X, tá? Vou botar o ponto aqui. Do lado esquerdo, um vetor força, do lado direito, outro vetor força, e o peso apontando aqui para baixo, tá? Se a gente traça o eixo X aqui, no entroncamento, como tinha sido feito do outro lado, eixo Y também, de maneira que o 0, 0 é o ponto de convergência de todas as forças, né? Então, Y, X aqui. O que é que nós temos? Que o vetor, que eu vou chamar de T1, e aí, gente, ó, tanto faz, se quiser chamar de T esquerdo e T direito, dá na mesma também, tá? O vetor T1 forma um ângulo de 60 graus com o eixo horizontal, o vetor T2 um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal, e o peso que aponta aqui para baixo, 160 vezes 10, 1.600 newtons apontando para baixo. Tá? O que a gente precisa ter em mente? Que a componente T1x desse vetor de tensão T1, ela tem que anular o efeito da tensão T2x, porque tem mesma direção e sentido oposto. Então, esses T1x e T2x tem que se anular mutuamente. Por outro lado, o T1y junto, somado com o T2y, precisa anular o efeito do peso, para que o objeto fique em equilíbrio estático. Então, opa,
matematicamente, o que temos aqui, né, dessa figura, é que T1x tem que anular T2x e que, por sua vez, T1y somado ao T2y tem que anular o efeito da força-peso. Olhando para a figura, a gente já tem os ângulos. T1x é T1 cosseno de 60 graus e o T2x é T2 cosseno de 30 graus. T1y vai ser T1 seno de 60 graus, somado ao T2 seno de 30 graus, e essa soma tem que ser igual a 1.600 newtons para que o sistema permaneça paradinho, assim, em equilíbrio estático, como é o objetivo aí do projeto desse exercício, né? Então, agora, a gente tem muito mais um trabalho matemático do que físico, né? A física, pode-se dizer que a física para aqui, o raciocínio físico, de agora em diante, que a gente tem é um problema matemático de duas equações e duas incógnitas. Então, T1 cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, ele é igual a T2, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Daqui, então, eu tenho que T1 vai ser igual ao T2 vezes a raiz de 3, ou seja, aproximadamente 70% maior do que T2, o T1, né? E embaixo, nós temos, então, T1, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, mais... Eu fiz alguma coisa errada? Não, tá certo. Mais T2, o seno de 30 graus é igual a 1 meio, e isso é igual a 1.600. Eu tenho 2 e 2 aqui, posso passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então a gente fica com T1 raiz de 3 mais T2 igual a 3.200. E aí a gente pode então unir as duas equações para conseguir chegar no resultado de atenção. Onde tiver T1 na equação de baixo, eu vou substituir por T2 raiz de 3. Então aqui começa por T1, no lugar dele vem T2 vezes a raiz de 3 e segue a equação, vezes raiz de 3 mais T2 igual a 3.200. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Então, nós temos que 3 vezes T2 mais T2 é igual a 3.200. Ou ainda, 4 vezes a tensão 2 é igual a 3.200. Logo, tensão 2 vai ser igual a 3.200 dividido por 4, que é igual a 1.600 newtons, tá? Não, 800 newtons é dividido por 4, não dividido por 2, né? 8 vezes 4, 32, então aqui 800 newtons. Quem tinha me perguntado se essa era a resposta certa, agora já sabe, é a resposta correta. Então, do lado direito, tensão de 800 newtons. E agora a gente pode calcular a tensão do lado esquerdo usando que equação? Essa aqui. Então, a gente sabe que T1 é T2 raiz de 3. Então, T1 vai ser igual a 800 vezes a raiz de 3. Logo, T1 vai ser igual a 800 vezes a raiz de 3 vai ser igual a 1.385,6 newtons aproximadamente. Então tá aí a resposta. T1, Professor, 1.300... Sim?
Esse 6 aí eu não coloquei, não. Só coloquei 1385 só. Tá errado? Na realidade, é um erro de aproximação só, né? Porque como é 0,6, você poderia até arredondar para 1386.